Olá, pessoal. Eu sou a Luísa Antoniazzi, sócia fundadora da Nutri Educacional, e hoje essa aula tem o objetivo de levar a vocês um conteúdo sobre ferramentas e técnicas que cada um de nós com certeza deve tentar colocar em prática, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, para tentar obter algumas vantagens utilizando essas técnicas. E com certeza uma dessas vantagens é conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. Então, espero que esse conteúdo ajude cada um de vocês. E eu vou começar compartilhando aqui alguns slides que vão nos auxiliar como um guia durante a nossa conversa. Bom, então o intuito é que, colocando cada uma dessas coisas que nós vamos conversar em prática na vida de vocês, aí sim, cada um de nós consegue obter benefícios de tudo isso. Então, vamos lá. Provavelmente, alguns de vocês aqui que devem estar me assistindo são alunos de graduação ou muitos também recém-formados. E aí, então, estão ou se imaginando ou já passaram por um momento como esse, né, de se deparar com acabou a graduação, agora eu tenho meu CRN e o que eu faço agora, né? Então, como que eu vou para o mercado de trabalho? Então, a conversa hoje tem esse intuito de conseguir ajudar cada um de vocês a pensar aí diversas coisas e que com certeza a gente pode começar a fazer bem antes. O ideal é que, se aqui tiverem vários alunos de graduação me escutando, que sejam coisas que vocês já apliquem na vida de vocês. E eu queria começar colocando esse questionamento, né, do quanto a gente acha, né, concorda com isso ou não, de que para obter sucesso na nossa vida profissional, a gente precisa ter sucesso na nossa vida pessoal também, né? Então precisa ter um equilíbrio entre essas duas partes da nossa vida, né? Então, que é tanto o aspecto pessoal quanto profissional. Com certeza a gente não vai conseguir se sentir realizado profissionalmente se tiver algum buraco lá, tem alguma coisa que não está certa na vida pessoal, eu preciso ajustar isso, né? E até porque existe uma coisa muito importante que é o nosso propósito de vida, e aí eu deixo a pergunta para cada um de vocês aqui, né? Será que a gente já tem o nosso propósito definido? Eu sei qual é o meu propósito hoje, e é claro que ao longo das minhas experiências eu posso ir mudando o que eu tenho definido como meu propósito também. E é importante que cada um de vocês faça essa pergunta para si mesmo, né? Então faça esse exercício e determine o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida, ele vai incluir isso tudo, porque afinal de contas o propósito vai determinar, né? Se você sabe onde você quer chegar, aí você vai conseguir trilhar melhor esse caminho e para construir o seu propósito, é importante que a gente se faça essas perguntas aqui, né? O que me realiza, o que me motiva, quais são os meus talentos, né? Então, se eu conseguir fazer algo que na minha vida me realize, e para a gente estar realizado, tem que estar realizado em todos os aspectos, né? Profissionalmente, pessoalmente, eu tenho que estar motivado para acordar numa segunda-feira e falar: que legal, eu faço uma coisa que é muito empolgante, que eu gosto de fazer e vamos lá, eu tô louco para trabalhar, né? Então, sem aquele papo de que domingo à noite dá uma depressão, né? Domingo à noite não é para dar depressão. Se tá dando depressão é porque é sinal que você não tá no caminho certo, né? Então, não tá realizando provavelmente aquilo que deveria estar no seu propósito, né? E se você usar coisas que você tem habilidade, coisas que você é talentoso para fazer, provavelmente você tem mais chance de ter sucesso, né? E ser melhor remunerado, reconhecido por isso e se realizar profissionalmente. Então, finalizando essa questão do propósito, que é um ponto inicial aqui da nossa conversa, né? Se eu sei onde eu quero chegar, o que me realiza, eu vou viver de uma forma melhor, porque eu estou vivendo e realizando o meu propósito, né? Então eu vou chegar lá no final da minha jornada e eu sei que eu alcancei, mas esse alcance do meu propósito ele teve que ser diário, planejado, né? Então a gente pode fazer essas perguntas também, né? Do o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que me pagariam para fazer, porque provavelmente eu tenho talento para fazer isso, então as pessoas me remunerariam bem por isso
e o que o mundo precisa, né? E aí, com isso, a gente vai ter uma intersecção aqui entre alguns pontos, né? Que é o que é nossa paixão, a minha profissão tem que ter total relação com a minha paixão, também tem que ter relação com a minha vocação e com a minha missão de vida, né? Então, aqui fica um primeiro ponto-chave de um ponto que é muito importante para que a gente possa ter sucesso pessoal e profissional. A gente costuma ver essas coisas para empresas, né? Eu entro no site de uma empresa e está lá escrito qual que é a missão daquela empresa, qual que é a visão, tal. Mas eu, como pessoa e profissional, eu preciso ter isso determinado para mim também, né? O que que eu quero para minha vida? Só aí eu vou conseguir ter uma clareza de desenhar qual que vai ser meu passo a passo, o que que eu vou fazer para cada meta que eu vou desenhar para conseguir chegar no meu propósito. Então, no caso como aqui nós estamos conversando do nutricionista, a gente sabe que a nutrição ela traz uma formação generalista para o profissional, né? Então, durante a graduação, nós passamos por diversas áreas, né? E adquirimos conhecimento de nutrição clínica, nutrição esportiva, nutrição coletiva, assessoria, consultoria, saúde pública, marketing, desenvolvimento de produtos alimentícios, entre outras. E isso não significa que o profissional vai atuar em todas essas áreas, né? Mas essa é a característica da nossa formação no Brasil até hoje, né? Então é diferente, por exemplo, de um engenheiro que tem ciências, algumas disciplinas que são básicas e comuns a todas as engenharias, mas depois, durante a própria graduação, ele já tem uma escolha, né? Se vai ser engenheiro químico, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, né? O nutricionista não. O nutricionista ele vai fazer durante todo o seu curso de 4 anos, em geral, disciplinas que contemplam todas essas áreas do conhecimento. É que eu considero que é muito importante, relevante, né? Porque muitas vezes, numa atuação de nutrição clínica, por exemplo, eu preciso ter conhecimentos que vêm de outras áreas específicas, né? Eu vou misturar isso com técnica dietética, com produção de refeição. Eu atendo hoje em dia um paciente que não é só um praticante de atividade física, mas ele pratica atividade física e tem um monte de doenças crônicas associadas, então eu preciso misturar várias dessas áreas em conjunto, né? A clínica, a esportiva e tal. Mas, apesar de reconhecer tudo isso, a gente sabe que o mundo é dos especialistas hoje em dia, né? Então, a gente tem a possibilidade de que os profissionais se capacitem naquela área que eles desejam trabalhar e, com isso, se tornem profissionais cada vez mais especializados naquele assunto. Então, reconhecendo isso, a gente já sabe aí que uma coisa vai ser quase certa. Eu preciso, terminei minha graduação, bom, o que já é absolutamente certo é que eu não vou parar de estudar nunca, né? Então, acabei a minha graduação, se eu tenho essa falsa expectativa, já posso ir esquecendo isso e sei que eu preciso continuar estudando. E o quanto mais eu direcionar esses meus estudos, né, já souber qual é essa minha área que eu pretendo atuar, que eu pretendo me especializar e focar o que eu vou fazer, os meus cursos, a minha pós-graduação, tudo nisso vai cada vez mais colaborar para que eu esteja me tornando um especialista e uma autoridade naquele assunto, né? E isso tudo tem a ver lá com o nosso início, né? Então, qual é o meu propósito? É isso que eu amo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu faço bem. Então eu estudo, 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 cada vez mais me especializo nesse assunto. Uma pergunta muito frequente, né, que a gente percebe nos nutricionistas ou ainda nos estudantes e em outros profissionais também, é o quanto assim, será que vale a pena eu arriscar na minha carreira? Às vezes, de todas as áreas possíveis de atuação do nutricionista, tem uma área que ele é apaixonado e adoraria trabalhar naquilo, mas acha que é uma área difícil, que tem pouca vaga, que a área que mais emprega é outra. E aí, muitas vezes, esse nutricionista se vê nessa bifurcação aqui, como tá nesse slide que eu projetei para vocês. Aí agora eu sigo o caminho da minha paixão, que muitas vezes pode parecer nesse início, né? Que então, como ele é um pouco mais difícil, ele tem mais curvas, ele vai ser um caminho mais tortuoso do que um caminho que eu enxergue como mais fácil para a carreira. E aí a pergunta é: será que se eu não for para o caminho aqui da paixão,
eu vou ser feliz? Provavelmente eu não vou estar cumprindo o meu propósito. E será que fazendo um trabalho que eu escolhi mais por uma facilidade de carreira, eu vou ter aquela empolgação, isso vai me motivar de acordar e fazer o melhor trabalho todo dia, de entregar tudo que eu preciso entregar e mais, né? Com certeza eu não vou ter a mesma empolgação aqui dos dois lados. Então a primeira questão é, eu tenho sim que direcionar o que eu vou me especializar, né, esse caminho que eu quero seguir, para o que eu gosto de fazer. Pode até ter mais curvas nesse caminho a princípio, né, com esse olhar inicial ali da pessoa que ainda não tem experiência naquilo e tudo mais. Mas se eu não for pro lado que eu tenho paixão, a minha chance de fracasso é muito maior com toda certeza, tá? Então é importante que a gente vislumbre isso e decida qual que é a nossa área de paixão e onde que a gente vai atuar. E aí eu preciso começar a me fazer essas perguntas, né? Como que eu me imagino daqui a 5 anos? E 5 anos, assim, daí depende muito, né? Tem uma questão do ponto de vista aqui também, né? Tem gente que olha essa pergunta e fala, nossa, mas 5 anos parece tanto tempo, eu nem consigo imaginar o que vai acontecer até lá. E outras pessoas às vezes falam, nossa, 5 anos passa tão rápido. Eu lembro que 5 anos atrás estava planejando alguma coisa e parece que já faz tanto tempo que aconteceu. Eu preciso me perguntar onde eu pretendo estar daqui 5 anos, e com certeza, para conseguir dimensionar isso, eu preciso ter uma visão de onde eu estou hoje, né? Porque talvez responder onde eu quero estar daqui 5 anos é mais fácil. Mas eu quero estar lá, então uma vez que eu tenho essa resposta, só depende de mim conseguir chegar lá, né? Então, se depende de mim, eu vou ter que bolar um plano estratégico para que eu consiga chegar lá daqui 5 anos. Tá? Então, eu preciso ter as duas respostas bem claras: onde eu estou hoje e onde eu pretendo chegar daqui 5 anos. Sabendo disso, eu vou conseguir desenhar um mapa do sucesso, que é esse plano que vai deixar tudo muito bem descrito, quais são estratégias que eu vou tomar para que meu mapa do sucesso possa ser realizado. Então, a primeira coisa é que eu preciso ter estratégias que sejam ambiciosas. Eu não posso ter medo. Se eu tiver medo demais, eu posso deixar de tomar atitude, de tomar um próximo passo que me ajudaria a chegar nesse caminho de onde eu quero lá nos meus 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter estratégias realistas. Também não adianta nada eu ter colocado estratégias que parecem grandiosas demais, mas serão impossíveis de alcançar, e isso não vai me ajudar a percorrer o caminho dos 5 anos. Então, eu preciso ter metas. 5 anos é onde eu quero chegar, mas para chegar lá no ponto dos 5 anos, vamos supor que em vários intervalos de tempo, né? Então, poderia ser nos primeiros 6 meses, onde eu vou estar, depois, quando completar um ano, qual vai ser a minha próxima meta, 1 ano e meio, 2 anos, enfim. O tempo depende de quais são essas atitudes, quais são essas mudanças, qual é o seu caminho. Não vai existir um tempo demarcado fixo para todo mundo. Então, eu vou ter algumas que vão ser chamadas de metas e outras que vão ser chamadas de metinhas, né? Então, poderia ser como projetar metas para quando eu vou estar, onde eu vou estar, com 1 ano, com 2 anos, 3, 4. Mas dentro desse período de 1 ano todo, é um período grande que eu devo ter metinhas. Quais são pequenas coisas que eu tenho que realizar? E aí, quando eu realizo, eu cumpri essa minha metinha para chegar ao longo de 1 ano, 2, enfim, até os 5 anos, aonde eu projetei. E eu preciso ter prioridades, né? Muitas vezes, eu sei que isso acontece comigo também, né? Em algumas situações, e deve acontecer com vocês. A gente olha uma quantidade de coisas absurdas que tem para fazer, e aí se questiona por onde começar, né? E aí cada um provavelmente vai ter ali a sua técnica, né? Do como eu escolho quais vão ser as minhas atividades para começar. Provavelmente eu tenho muita coisa para fazer para chegar lá no meu sucesso de 5 anos, mas eu preciso ter esse olhar de o que é prioritário. Uma dica para conseguir fazer isso é aplicar a lei de Pareto, né? Que diz que, em geral, 20% das coisas que a gente tem para fazer são as que nos trazem mais resultado. Então, começar a ter um olhar de que eu não devo olhar para minha lista de afazeres, de tarefas, e começar fazendo, por exemplo, o que é mais fácil,
o que vai me ajudar a ir limpando essa lista mais rápido. Eu devo olhar para minha lista e escolher aqueles 20%, quais são as atividades ali que eu tenho pendentes que vão me trazer mais resultado, né? Então, isso é o melhor para essa situação. E planejar questões, né, do que eu vou alcançar em curto e longo prazo, né? Então, a gente tem metas que são de curto e longo prazo, ações que eu faço, tem coisa que a gente começa a fazer hoje e logo traz resultado. Muito bom. Tem coisas que a gente começa a fazer hoje e vão trazer resultado mais tarde, mas talvez seja a única maneira realmente de eu conseguir ter esse resultado mais tarde, né? Então eu também não adianta eu só ter ações que me funcionam ali no imediatismo, né? Então só resolver fazer ações que trazem um resultado a curto prazo. Então quando eu conseguir desenhar no meu mapa do sucesso metas, metinhas, né? Isso tudo vai se encaixando melhor, porque daí eu vou conseguindo enxergar que talvez para uma meta, que é uma coisa que eu não consigo tão rápido, ela é mais demorada, ela demanda mais esforço, eu preciso planejar ações que são de curto prazo, ações que são de longo prazo e por aí vai. E uma coisa muito importante é conseguir ir linkando nesse meu mapa, né? Quando eu coloquei todos esses pontos no papel do meu mapa de sucesso, e linkando qual vai ser minha rede de parceiros para conseguir chegar em tudo que eu quero. Né? Então, provavelmente, muitas coisas aqui eu vou precisar de trabalhos que eu nem tenho habilidade para fazer. Então, vamos supor, é um nutricionista que vai precisar de alguém que cuide de uma parte administrativa, de uma parte de contabilidade, de uma parte de marketing digital. E aí eu preciso começar a criar essa minha rede de parceiros, né? Então, quem são as pessoas que podem trabalhar junto comigo e como que pode ser feita essa nossa parceria. Talvez no primeiro momento eu não tenha dinheiro efetivamente para passar para essas pessoas, né, para pagar pelos serviços, mas existe alguma outra forma de parceria? Tem um serviço meu que pode ser útil para eles, né? Então a gente tem como fazer um trabalho conjunto para que ocorra aí uma contrapartida e todo mundo se beneficie desse negócio. E bom, uma coisa que eu acabei de comentar enquanto estava explicando é, quando eu coloquei no papel, então eu não sei o quanto isso ficou claro, esqueci de comentar exatamente, mas é muito importante que o que a gente está falando aqui sejam de fato exercícios, né? Então, coisas que eu vou ter ali o meu caderno do sucesso, boto o nome, caderno do sucesso, e ele vai ter meu mapa do sucesso, porque a gente está vendo que não adianta, hoje eu vou deitar no travesseiro e vou pensar no meu mapa de sucesso. Não, isso tem que ir para o papel. Hoje eu escrevo, eu começo a relacionar a meta com o que eu estou fazendo de curto e longo prazo, com prioridade. Então eu tenho que começar a fazer realmente esse plano, né? E um plano só da cabeça tem muito mais chance de se perder. Então ele tem que ir para o papel e do papel para a ação. Uma parte crucial para que o profissional consiga se destacar no mercado de trabalho é desenvolver essas 5 habilidades que eu vou explicar para vocês agora. Bom, então elas são networking, autorresponsabilidade, mindset de crescimento, Rottweiler, que é colocar um Rottweiler atrás de você, vou explicar isso melhor, e ter foco e clareza. Bom, então sobre networking, deixa eu só passar isso aqui para cá. Então, networking, né? Essa palavra aí vem sendo muito falada nos últimos tempos. E uma pergunta é: será que a gente sabe fazer networking? Você sabe? Você acha que você tem uma rede de pessoas e você consegue manter um bom relacionamento com elas? Então, como eu acredito que aqui tenho muitos alunos, ou alunos de graduação, ou profissionais formados que frequentam outros cursos, etc., eu poderia perguntar o seguinte: será que nos locais que você frequenta, você conhece, por exemplo, um aluno de graduação, conhece todo mundo dos outros semestres? Conhece as pessoas dos outros horários? Como você se relaciona com os professores? Então, talvez você seja um ótimo aluno que não tem dificuldade na matéria, por exemplo, mas a aula começa todo dia às 8 horas, você chega todo dia próximo das 9. Então, como será que essa sua atitude
já muda a questão de parcerias que podem surgir ali das pessoas que são da sua sala, estudam com você, de professores que te observam e que são da mesma profissão, por exemplo, ou outra, né, que pode resultar em uma parceria, né? Então, será que esse é o melhor jeito de fazer esse networking? Então, eu vou num evento, eu me preparo para esse evento, eu sei quem é os profissionais que estarão lá, quem são os profissionais que estarão lá, eu pesquisei sobre o que eles trabalham, com o que eles estudam, se eu tenho interesse com alguma das áreas que eles estudam, eu fui, me apresentei, tentei conversar com eles, né? Então, a gente precisa começar a ter esse hábito de se preparar para o networking mesmo, né? Então, saber que nos mesmos ambientes que eu frequento, tem pessoas que podem ser meus empregadores, meus futuros sócios, futuros parceiros, mas tudo isso depende dessa percepção e desse relacionamento que vai acontecer com todos nós durante esse tempo, né? E algumas situações serão mais favoráveis. Então, com certeza, um curso de longa duração, uma graduação, uma pós-graduação, ou um curso que tenha vários dias de curso, tem muito mais chance de serem ambientes favoráveis para que eu tenha um networking, né? Então, daí geram relações mais duradouras, né? E eu conheço mais a outra pessoa e o profissional, consequentemente. Então, a gente aproveitar esses espaços para se relacionar é imprescindível. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é a autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, ela é uma característica que a gente tem que desenvolver em cada um de nós. Mas tudo que a gente está falando aqui, assim, talvez algumas pessoas elas já tenham uma habilidade inata de fazerem networking ou já nasceu autorresponsável. Mas o que a gente não deve se desesperar é que mesmo que eu não nasci com essa habilidade, são habilidades que a gente pode treinar e se aperfeiçoar para melhorar, né, profissionalmente e pessoalmente. Então, por exemplo, quantas vezes a gente faz aquela acusação, assim, né? Como alguma coisa não deu certo, não tá dando certo na carreira. Ah, isso é culpa do governo, né? O Brasil tá em crise, mas aí o político só rouba. Ah, eu tenho que entregar alguma coisa do meu trabalho. Ah, mas foi a outra pessoa que não fez a primeira parte que deveria. Então, tá vendo? A culpa é do outro. Ah, eu tenho que entregar um trabalho no mesmo dia que eu tenho prova. Ah, daí eu fui mal porque eu não consegui fazer as duas coisas. Então, assim, a culpa é do calendário da universidade. Todas essas situações que eu tô dando de exemplo para vocês, a gente tá sempre querendo terceirizar a culpa, né? E eu não assumo que eu tenho culpa nisso, eu tô passando a culpa para uma outra pessoa. Então, nesse sentido, né, qual que seria a mentalidade do autorresponsável? O autorresponsável, ele vai se colocar como sempre um participante ativo, né, que tem responsabilidade em cada uma das coisas que acontecem. Então, em vez de apontar para o outro, eu vou me questionar, tá, qual é a minha culpa nisso, né? Qual é a minha participação? Eu nunca vou ficar apontando pessoas como responsáveis, né? Mas eu vou entender qual é a situação que aconteceu de errado e enxergar, principalmente, quais seriam as soluções. Qual é uma sugestão para que isso seja feito de uma forma diferente, né? Então, eu preciso enxergar o que pode ser modificado, né? E trabalhar as situações sabendo que eu tenho participação nisso. Eu tenho participação nisso desde esse momento, né? De conseguir enxergar onde está o erro, o que, que pode ser feito para que determinada situação não seja diferente. Então a gente tem que começar a mudar isso em nós, né, e não ficar terceirizando a culpa, ficar se vitimizando, né? Parece que eu nunca tenho culpa de nada, a culpa é sempre do sistema, a culpa é sempre externa, e trabalhar isso em cada um de nós para sermos cada vez mais autorresponsáveis. Um terceiro ponto aqui imprescindível, né, dessas habilidades para se diferenciar no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, é mindset de crescimento. Então, existe uma diferença, né? Essas figuras exemplificam isso. A gente tem o conhecido mindset fixo e mindset de crescimento. Então, a diferença entre os dois é que provavelmente as pessoas que têm um mindset fixo, elas acreditam que elas têm uma inteligência
fixa e que elas não podem desenvolver essas habilidades pessoais e aumentar seu potencial de inteligência, adquirir novos conteúdos, etc. E quem tem um mindset de crescimento, ele está sempre disposto a aprender. Então é como se para a pessoa de mindset de crescimento, aprender que fosse o mais legal de toda coisa, né? E até a questão como essas pessoas de mindset diferente enxergam o fracasso. Então, por exemplo, provavelmente para uma pessoa de mindset fixo, mesmo que ela seja muito inteligente, isso não tem a ver com inteligência. Uma pessoa de mindset fixo, ela pode ser super inteligente, e em uma determinada prova, algum desafio que ela recebeu, ela foi mal. Então, essa pessoa de mindset fixo, ela vai ficar derrotada, ela não aceita, né, o fato de, não fui bem. E uma pessoa de mindset de crescimento já enxerga isso de uma outra maneira. Então, enxerga como, quando eu não fui bem, ótimo, foi uma oportunidade de aprendizado, e ela quer sempre evoluir, quer sempre novos desafios, e está aberta a crescer, né? Não enxerga as coisas, o conhecimento e sua possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional como estáveis, né? Então, ela está sempre trabalhando para ir melhorando esse mindset. E outra vez aqui é importante que a gente saiba que essas não são condições fixas, né? A gente tem total habilidade de se desenvolver. Hoje em dia eu posso estar em um mindset fixo e começar a trabalhar essa minha mentalidade para me encaixar em um mindset de crescimento. E da mesma forma que uma pessoa que tem mindset de crescimento hoje, se ela se sentir acomodada, achar que já chegou no máximo que ela pode obter de sucesso e começar a se sentir desmotivada a continuar evoluindo, ela pode evoluir, né, de um mindset de crescimento hoje para um mindset fixo. Rottweiler, né? Então, todo mundo conhece o Rottweiler, né? Que não generalizando e nem estereotipando a raça do cachorro, mas são conhecidos, né, como cachorros mais ferozes. E aí, provavelmente, cada um de nós teria medo se deparasse, virasse uma esquina e tivesse um Rottweiler solto, dando de cara para você, e esse Rottweiler começasse a correr atrás de você. Provavelmente o que você ia fazer? Correr também. Então, quando a gente fala, coloque um Rottweiler atrás de você, sim, ter um, um gatilho ali, né? Ter uma pressão para que não tenha como você parar. Agora você tem que correr. Como que profissionalmente eu coloco um Rottweiler, né, atrás de mim? Então, a gente já conversou também sobre a questão de prioridades, né? Então, eu preciso ter prioridades. Se isso vai me fazer alcançar minha meta, eu tenho que fazer de qualquer maneira. E aí, esse Rottweiler, ele pode ser alguém que me cobra de fato, que eu vou colocar para me cobrar. Então, por exemplo, eu decidi que eu vou abrir o meu site no mês tal, ou daqui 30 dias. Então, se eu vou inaugurar esse meu site, né, na internet, inaugurar minha rede social daqui 30 dias, eu tenho que fazer o máximo de pessoas saberem disso. Então, eu vou divulgar para os meus clientes, que eu já falo de repente lá pelo WhatsApp: olha, no dia tal, eu vou começar as publicações na minha rede social. No dia tal, o meu site vai entrar no ar. Então, eu coloco alguém para me cobrar. Depois que eu coloquei, não tem como fugir. Muitas vezes, enquanto eu não coloquei esse Rottweiler, eu fico assim lá: eu queria fazer tal material para mandar para os meus clientes. Mas eu não vou avisar para eles, porque se eu avisar e não der conta de fazer, vai ficar chato. Vai ficar, com certeza. Eles vão pensar: nossa, falou que ia fazer o material e não elaborou. Mas aí o pensamento é justamente o contrário. Se eu quero fazer, eu tenho que falar para os meus clientes. Para todo mundo que foi lá no consultório essa semana, eu vou falar: olha, na sexta-feira você vai receber um material sobre tal assunto. Uma vez que eu avisei, eu já me comprometi. Agora, eles que são meus clientes, eles são o Rottweiler atrás de mim. E se chegar na sexta-feira eu não mandar o material, vai pegar super mal. Então, a gente tem que usar essa estratégia, porque eu sei que entre tantas coisas, né, uma lista de tarefas tão grandes e tantas metas, se a gente não tiver realmente essa cobrança, muitas vezes a gente vai deixar para depois. E deixar para depois pode fazer com que eu não chegue onde eu quero. Foco e clareza é uma questão importantíssima desde do início aqui, de tudo que a gente está conversando, né? Então, saber quem eu sou, o que me realiza, onde eu quero chegar, como que eu me sinto fazendo o meu trabalho, né? E o que precisa ser feito. Então, para tudo nessa vida, a gente precisa ter foco e clareza o máximo possível. E o fato é, a gente
tá num ambiente, a gente vive num mundo cheio de atividades e dispersões, né, da nossa atenção. E então a gente precisa, muitas vezes, assim, criar estratégias para que eu consiga, como se fosse ter a minha lente de aumento, né, para conseguir enxergar situações com mais precisão. E realmente algumas técnicas nos ajudam nisso, né? Eu preciso conseguir me enxergar, enxergar o que eu sinto, né? Sentir de fato quem é a Luísa, quem são cada um de vocês. E algumas das técnicas que ajudam nisso, reconhecidamente, aí são aplicadas por profissionais de sucesso nas mais diversas áreas, é, por exemplo, a prática da meditação. Então, a gente não precisa pensar que são técnicas específicas, que é meditar lá em cima da colina, em tal horário, em tal posição, etc. Mas hoje em dia existem diversas técnicas de meditação, meditação ocidental, outras meditações orientais, e dá para meditar em quase qualquer lugar, cada um tem que chegar na sua prática ideal, né? E com certeza não é fácil na primeira vez, para algumas pessoas é mais fácil, para outras menos, mas a gente precisa ter treino e ter constância nisso, né? Encontrar qual é a minha técnica, se é uma técnica de meditação, é uma técnica de visualização, o que eu faço com a técnica ideal para mim, que com certeza muda o que eu sei de mim e muda o que eu sei do que eu pretendo alcançar na minha vida. Então, reconhecidamente, muitas pessoas de sucesso aplicam isso com constância e é uma coisa que eu fortemente indico que cada um de vocês comece a praticar também. E muitas vezes, só mudando aqui de posição, então, muitas vezes a gente se pergunta será que algumas pessoas como esse que a gente está vendo aqui na imagem, né? Quem é? O famoso Michael Jordan, o maior jogador de basquetebol de todos os tempos. Será que essa pessoa já nasceu com a estrela? Né? Então, sabe aquele papo de pais, assim? De repente tem 2 filhos, mas um é aquele que vai bem em tudo, vai bem na escola desde sempre, e o outro não tem toda essa facilidade. Então, parece que é uma coisa assim, um já nasceu com a estrela para brilhar, o outro não. Isso não é verdade. O sucesso é uma ciência, né? Então, existem todas essas técnicas do que a gente está conversando que te ajudam a chegar no sucesso. E uma coisa se você não começar e treinar tão constantemente como o Michael Jordan, que a gente está vendo aqui, treinou, a gente não vai chegar no sucesso, né? Então, quem já leu as coisas de biografia do Michael Jordan sabe que ele foi negado em testes iniciais e talvez, se ele tivesse um mindset fixo, ele teria sido uma pessoa que, num primeiro não que recebeu em um teste, falaria: tá vendo? Não nasci para isso, fracassei, vou desistir do basquetebol. Mas qual era a situação dele, né? Pelo que a gente conhece hoje, ele é uma pessoa de mindset de crescimento e que, na verdade, ficou mais motivado a treinar mais e mais, né? Então, ele desenvolveu mais a habilidade dele com treinos incessantes e passou a ser esse sucesso que todos nós conhecemos, né? Então, isso deve ser aplicado para qualquer área, né? A gente está falando aqui de algo muito diferente do que um atleta, né? A gente está falando de profissionais de nutrição, especialmente, mas isso é válido para qualquer área, né? A gente tem que treinar. Se eu tenho claro na minha cabeça onde eu quero chegar, eu vou começar a treinar essa minha habilidade cada vez mais, e aí eu vou me tornando cada vez mais habilidoso e experiente naquilo que eu faço, né? Então eu vou virando realmente uma autoridade no assunto. E uma outra ferramenta importantíssima para conseguir, né, alcançar esse sucesso, então que faz parte dessa ciência do sucesso, é a aplicação do marketing de resposta direta de 3 passos. O marketing de resposta direta de 3 passos, para explicá-lo, eu poderia até exemplificar o que é o contrário, né? O contrário do marketing de resposta direta de 3 passos é o marketing de esperança. Né? Então, como a gente está falando de nutrição, vou dar exemplos que provavelmente vários de vocês já viram assim. Eu conheço um colega, acabou a graduação, aí o que ele fez? Criou uma rede social e colocou lá uma imagem, ele, o consultório, ou ele, o cartão de visita, escrito assim, agenda aberta.
E a minha pergunta é, quando você vê um profissional que você queira marcar uma consulta assim, eu quero ir num dentista. Aí eu vi lá, agenda aberta. Eu ligo pro dentista, ele fala, eu falo, quando tem consulta, ele fala, você consegue chegar daqui meia hora? Ah, hoje à tarde, amanhã de manhã. Qual que é a primeira coisa que eu penso? Nossa, acho que ele tá muito sem cliente, né? Acho que eu não vou nesse dentista. Então, esse mesmo medo, esse mesmo receio que a gente tem se a gente viver uma situação como essa, vai acontecer nas pessoas que estão olhando esse tipo de divulgação, né? Então, esse seria um chamado marketing de esperança, né? Eu coloco essa informação ali no ar, que eu tenho minha agenda, eu tenho meu consultório, mas sem gerar alguns conteúdos que hoje reconhecidamente na área de marketing digital trazem resultado, provavelmente vai ser só na esperança mesmo que esse profissional vai conseguir agendar as consultas ali e terá os seus clientes. Então, os 3 passos, né, do que provavelmente vai te trazer um resultado efetivo aí na área de marketing digital primeiro, criar audiência. E aí lembram que o mundo é dos especialistas? Então, se eu sou, por exemplo, um especialista em nutrição esportiva, talvez eu seja mais especialista do que isso, eu seja um especialista dentro de uma modalidade, dentro de um público. Eu atendo mulheres praticantes de CrossFit. Eu preciso criar a minha audiência. Então, quem é esse público que é meu potencial cliente que eu quero administrar nas minhas redes sociais, no meu site, no meu blog, etc. Então, eu preciso criar algo que atraia esse público. Esse público ele vai começar a me seguir e curtir o que eu posto, se for interessante para eles. Então, eu preciso criar qual é esse meu conteúdo, ter definido quem é a minha audiência, e eu começo a criar um conteúdo importante para eles. E aí eu começo a me relacionar com a minha audiência. Então, uma vez que eu gero um conteúdo interessante, essa minha audiência vai ficando fidelizada, né? E quer cada vez mais acompanhar o conteúdo que eu estou gerando. Isso tem a ver com essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, em que a gente está vendo uma fatia de queijo, né? E é justamente isso. A gente não tem que ter medo, porque muitas vezes eu percebo a situação do, mas eu não quero ficar colocando conteúdo, porque ele tem que ir no profissional, para o profissional explicar, colocar em prática estratégia de educação nutricional, etc. Sim, a gente quer que ele vá no profissional, mas é o que eu falei inicialmente para vocês. Ninguém vai ter coragem de marcar consulta se eu não sei o que esse profissional gera. Ele tem conteúdo interessante? Então, quando eu estou colocando esses conteúdos na minha rede, eu estou só dando fatias do queijo para essa pessoa. E eu não tenho que ter medo, porque com cada fatia ela não consegue montar o queijo inteiro. Então eu posso ter certeza que dando algumas fatias do queijo, ela vai querer ir lá para receber o queijo inteiro, entendeu? Seria a mesma coisa do que um quebra-cabeça. Se eu for jogando as peças do quebra-cabeça soltas, essa pessoa não consegue juntar. Ela precisa desse profissional para juntar as peças e fazer o que é um trabalho individualizado para ela. Então eu não preciso ter medo disso. E eu preciso criar esse relacionamento com a minha audiência. E por fim, eu vou vender. Então, vocês lembram lá do marketing de esperança? O marketing de esperança já coloca direto, né? A agenda está aberta e está esperando o quê? Que vai vender de cara. No marketing de 3 passos, não. A gente sabe que eu tenho todo esse caminho, ele é mais trabalhoso, eu preciso de mais dedicação, mas tenho muito mais chance de concretizar essa venda do que só ter colocado um anúncio e esperar que alguém vai comprar de quem nem conhece. Gente, o que eu gostaria de passar para vocês, né, foram todos esses pontos que nós conversamos aqui na aula hoje. E eu espero que tenha ficado a mensagem de que, assim, são todos pontos de coisas que a gente precisa começar a colocar em prática hoje. Então, eu não tenho que deixar para amanhã. São todas coisas que eu tenho que ter lá, o meu caderno do sucesso e começar a anotar e fazer esses exercícios e colocar todo o meu plano, primeiro no papel para começar a executar. E não existe um elevador para o sucesso, né? Então, por fim, aqui deixando essa mensagem para vocês, a gente sabe que se eu quero chegar no sucesso, eu tenho que subir degrau por degrau. E aí, meu primeiro degrau é hoje. Peguei meu caderno, comecei a colocar as coisas nele. E, com certeza, esse é só um degrau, né? Então, se eu não começar a colocar em prática, a executar, eu não passo para o próximo degrau. E é isso, né? A gente tem que ser constante, constante. Se eu não tiver essa constância de subindo cada dia degrau a degrau, eu não vou chegar lá também, né? Não adianta hoje eu ter gastado o meu dia inteiro fazendo coisas que dizem, né, que eu
planejei ali como metas para chegar no meu sucesso, e depois passar um mês inteiro sem fazer. A gente sabe que essas pequenas metas, né, esses pequenos hábitos, eles têm mais chance de me levar para o sucesso também, né? Provavelmente todo mundo aqui de nutrição sabe que se uma pessoa ela fizer um dia de alimentação saudável a cada um mês dela, ela não vai ter o mesmo efeito do que quem mantém um padrão diariamente, né? Então a gente tem que manter essa constância e com certeza nos unindo, né, cada vez mais, a gente vai com propostas como essa do Nutricionista Porque aqui, né, da nossa campanha, que eu deixei na foto final para vocês, aí minha foto, da campanha, a gente vai conseguir ter um ambiente mais favorável, né? Então, um ambiente que reconheça quem é o nutricionista, tudo que o nutricionista faz. Então, ao mesmo tempo, a gente está conscientizando com material de conteúdo que cada um desses profissionais gera, administra nas suas redes, e está mudando a cabeça das pessoas e a demanda das pessoas por um nutricionista. Enquanto isso, o nutricionista está se capacitando cada vez mais para ser esse profissional diferenciado, autorresponsável, que sabe fazer networking, que tem um mapa do sucesso claro e definido para fazer o que ama e sendo bem remunerado por isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que aproveitem o conteúdo, né? Curtam, compartilhem, né? Espero que possa ser útil para outras pessoas também do seu networking. E assina o nosso canal, clica no sininho para sempre receber as notificações de novos conteúdos por aqui. Até o próximo.